Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui de Java for Bucket. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre eventos, tá? O que são o conceito de eventos, né? E como que a gente pode utilizar eles para fazer os nossos plugins, né? Como é que eles podem nos ajudar para a gente fazer alguma coisa ali no servidor, tá? Bom, antes de mais nada, a conceituação de eventos. Os eventos, eles são, no conceito de programação, assim, são coisas que acontecem durante a execução do nosso programa, tá? Eles representam alguma coisa que o usuário fez, que ele interagiu com o nosso programa, né? Então, por exemplo, para servidor de Minecraft tem uma penca de eventos que a gente pode manipular, receber, né, essas informações desses eventos e manipular elas com relação a ações que o player pode executar no servidor, tá? E no vídeo de hoje a gente vai fazer um pluginzinho simples de lixeira, tá? Que a gente vai criar uma placa, vai colocar uma tagzinha lixeira nessa placa, essa placa ela vai receber uma estilização, e com essa estilização a gente vai depois receber um outro evento quando o player clicar na placa para abrir um inventáriozinho para ele e ele poder colocar os itens dele lá para limpar o inventário, tá? Então vai ser um pluginzinho de lixeira, simples, tá? Só que a gente vai utilizar, ao invés de um comando, a gente vai utilizar ali uma placa para trigar essa parte de lixeira, tá? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Tô abrindo o projeto aqui no... Não sei se vocês estão vendo aí, porque pode ser que a webcam esteja na frente. Mas vamos vir aqui na nossa package raiz do nosso projeto. Vamos criar uma nova classe, tá? Todo evento, quando a gente quer manipular ele, quando a gente quer receber esse evento, essa informação que o servidor nos manda, tá? Porque quando esses eventos ocorrem, eles são coisas que a gente pode receber notificações por parte do servidor, tá? E para a gente receber essas notificações, a gente precisa criar um listener. O listener ele é uma classe especial, tá? Então a gente precisa criar uma classe para cada listener que a gente quiser fazer, né? Então eu vou criar aqui um subpackage chamado listener e aí uma lixeira placa interacão lixeira event. Opa, listener, tá? E aí aqui, no nosso listener, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, para criar o listener, é dar um implements listener, tá? Aqui precisa importar daí esse listener do bucket, beleza? Feito isso, então, segundo passo, tá? Sempre registrar o nosso listener aqui na classe main, tá? Se tu não registrar ele, ele não vai funcionar, né? Então, vamos dar um bucket.getPluginManager, .registerEvents, e aqui eu posso passar uma instância de listener, né? Então eu vou dar um new placa interação lixeira listener, que é o nosso listener que a gente criou agora. E aí, como segundo argumento, eu preciso passar a instância do plugin, que é o dono desse listener, né? Então, no caso, vou passar this, que é o nosso plugin, né? Feito isso, vamos passar então para a programação do nosso listener. Quando a gente cria uma classe listener, o servidor ele sempre vai passar ali os eventos que tu quiser, tá? Como é que tu especifica quais os eventos que tu quer que o servidor te envie ali quando esse evento acontecer, tá? Tu cria um método. Cada um dos eventos que tu quer reagir, tu vai criar um método, tá? Então vamos criar aqui um public void on criar placa, por exemplo, tá? E aí aqui, no método que a gente vai usar para reagir a esses eventos, para receber esses eventos, tá? Esse método aqui ele vai ser um callback, que o servidor vai chamar também quando acontecer um evento. A gente tem que colocar então a anotação event handler nesse método, tá? Então bota um @event handler ali e vai importar aqui certinho, tá? E aqui tu pode passar o evento que tu quiser, tá? No caso do nosso exemplo aqui, né, a gente vai utilizar o sign change event, né, que é quando um player mexer no conteúdo de uma placa, tá? Então existe um evento dedicado para isso, né, que é o sign change event. E a gente vai receber aqui, tá? Por parâmetro. E aí o servidor, sempre que rolar algum evento, ele vai ler ali os métodos que tu criou aqui nessa classe listener, e daí ele vai saber que tem que mandar para ti, caso precise, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente só vai reagir a esse evento se essa placa, a primeira linha da placa, tiver um cabeçalhozinho, tá? Que vai ser uma tag lixeira, assim, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma constante aqui, prsf, string, e aí eu vou colocar kbcalho placa, tá? E esse kbcalho, que é o cabeçalho da placa, né? Ele vai ter a tagzinha de lixeira, tá?
Então, quando o player criar uma placa com essa tagzinha na primeira linha, ele vai aplicar um comportamento para isso, tá? Isso é uma coisa importante dos eventos. A gente pode modificar o comportamento padrão dos eventos por meio desses handlers aqui, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, né, a primeira coisa que eu quero saber é se o player criou essa placa, né, ou modificou essa placa com o cabeçalho. Então, vamos lá. Primeira coisa, event.getLine. Ah, não, tem esse método line aqui que serve para a mesma coisa, tá? Vou criar então uma variável aqui para ele, um component cabecalho é igual a... Deixa eu importar esse cara aqui. Então, beleza. Componente cabeçalho é igual a event.line0, tá? A gente passa 0 aqui porque geralmente os índices no Java, em qualquer linguagem de programação, começam em 0, tá? As contagens são em 0. Né? Então, por exemplo, para arrays, o primeiro elemento do array vai ser sempre o do index 0. Tá? Existe uma explicação do porquê que é feito dessa forma, eu não lembro de cabeça agora, tá? Mas se tu quiser pesquisar aí pra saber, não é importante, mas sei lá, se tu tiver curiosidade de saber, então o 0 seria a primeira linha, né? Como eu quero pegar a primeira linha para saber se o cabeçalho é lixeira, eu uso um event line 0, tá? E aqui, pra gente comparar a primeira linha do cabeçalho, vocês viram que retornou um component aqui, não retornou uma string, né? Para a gente transformar esse cabeçalho de component em string, para a gente poder fazer a comparação, a gente vai utilizar um utilitáriozinho aqui que tem, que eu até nem lembro o nome, cara. Acho que é Plain Text Component Serializer aqui, ó. Muito ruim, inclusive, esse nome dessa API nova, tá? Não curti, não. Muito grande para fazer uma coisa simples, né? A gente vai utilizar esse método serialize aqui, passando o nosso cabeçalho, tá? Tem uma coisa que é importante aqui que a gente precisa verificar, né? Esse cabeçalho aqui, ó, se a gente passar o mouse aqui em cima dessa line, vocês estão vendo que tem essa anotação nullable. Quando tem alguma anotação nullable em alguma coisa, a gente tem que fazer um tratamento especial para verificar se esse elemento não é nulo antes de poder usar ele, tá? Então, eu vou fazer aqui um cabeçalho diferente de null e a gente vai fazer aqui, então, uma verificação, né, em cima do cabeçalho. Vou passar ele aqui. Ponto equals ignore case. E aqui eu vou passar a tagzinha, né, que é o cabecalho placa, tá? Até vou trocar, na verdade, isso daqui para tag cabecalho, tá? E aí vou copiar aqui e colar aqui embaixo. Rapidamente, então, o que seria essa parte de nulo? Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês. Possivelmente não, tá? Passei voando por cima disso, talvez. Mas no Java, ele permite que todo método que vai retornar um objeto, ele retorne uma versão especial desse objeto, que é a versão nula, que é quando o objeto não existe, é uma referência nula, tá? E isso é um problema, porque quando tu tenta interagir com um objeto que é nulo, acontece um erro de null pointer exception, né? Porque tu está apontando para um objeto e esse objeto é nulo, então é uma referência nula. Isso é um problema, porque toda vez que o objeto pode ser nulável, a gente não pode interagir com ele antes de verificar se ele é nulo ou não, para a gente saber se a gente pode interagir com ele. E se não puder, a gente tem que tratar isso de alguma maneira, tá? No nosso caso aqui, o tratamento é muito simples. Se ele for nulo, a gente nem vai interagir, tá? Então, se não existir linha 0, nem se preocupa com ela. Mas caso exista a linha 0, a gente vai fazer então aqui um serialize da linha 0, né? E depois a gente vai comparar se ela é igual à tag de cabeçalho que a gente especificou aqui, tá? Sobre nulabilidade é isso daí, é bom que vocês estejam sabendo, qualquer objeto, qualquer método no Java, por obrigação, pode retornar nulo, tá? Então é bom sempre tratar ali, caso ele seja nulo, o que tu vai fazer para não ter o null pointer exception, tá? Então, tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, né, caso então a placa seja criada com o nosso cabeçalho ali que a gente especificou, eu vou querer estilizar essa placa, tá? Então eu vou dar um event.line aqui, e aí eu vou usar esse método aqui que seta as informações, né? Então, por exemplo, eu vou setar para a linha 0 um novo component, tá? Que é um componente de texto, né? Isso aqui é uma API nova do Minecraft para as novas versões, né? Porque antigamente a gente tinha só strings, né? Porque a gente mandava, por exemplo, no chat ou nas placas, só strings, né? E essas strings, quando tinha formatação, era por código de formatação, tá? Hoje em dia a gente pode especificar qualquer tipo de cor que a gente quiser para
para os nossos componentes de texto, né? E também pode especificar comportamentos, caso tu clique neles, pode especificar diferentes tipos de estilização, né? Então hoje está muito mais complexo, então foi criado uma API para te lidar com esses componentes de texto, tá? E é essa API que eu estou utilizando aqui, né? Então, primeiramente, para a gente criar uma linha nova que tenha um texto, a gente usa esse component.text, tá? E aqui dentro a gente pode informar o valor do texto que a gente quer, tá? Então eu vou informar uma tag lixeira estilizada, tá? Bonitinha, né? E a gente pode também colocar aqui uma cor. Deixa eu ver se ele já suporta aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, aqui é colocar essa tag aqui numa constante também, tá? Então, PRSF string, e aí a gente vai colocar aqui cabecalho placa estilizada, tá? E daí eu vou colocar simplesmente uma tagzinha lixeira aqui. Belezinha. Deixa eu dar um ponto e vírgula. Private static final. E aqui eu vou colocar um text color. Tá? E aqui é cor cabecalho. Tá? E essa cor aqui, a gente pode passar vários tipos de cores para o Minecraft hoje em dia, tá? Qualquer tipo de cor, na verdade, a gente pode passar. Então eu vou criar uma cor bem específica que eu vou usar um hexcode CSS, tá? E aí para a gente fazer isso, a gente usa esse método aqui, ó, textcolor. E aí a gente usa esse from CSS hexstring, tá? Eu vou fazer um import static aqui, tá? Todos os métodos que são estáticos, vocês vão ver que eles têm essa estilização aqui que ele fica negrito, tá? Né? No IntelliJ padrão, inclusive, muda um pouco a estilização aí, talvez seja um pouco diferente, tá? Mas sempre que vocês verem um negrito verde no meu código, significa que aquilo ali é um método estático, tá? E coisas estáticas a gente pode fazer um import static, né? Que daí tu importa só aquele componente estático, né? E tu não precisa colocar o nome da classe aqui, tá? Então esse é o meu caso, tá? Vou colocar então esse import static. E isso aqui serve para deixar mais resumido, beleza? Vou só abrir uma nova aba aqui e vou pesquisar color picker, beleza? E aqui a gente vai escolher uma cor que a gente queira, tá? Eu vou escolher um roxinho mesmo aqui, bem simples. E aí esse código hex aqui que a gente tem aqui embaixo, a gente pode copiar ele e a gente pode colocar aqui dentro desse método, tá? E aí ele vai aplicar essa cor aqui que a gente selecionou, tá? Pode selecionar qualquer cor que tu quiser aí pra tua lixeira. Beleza, feito essa cor aqui, eu vou passar ela como um parâmetro aqui pro método color, então cor cabecalho, tá? Na linha 0, que é a primeira linha, eu vou setar essa informação, e na linha 1, que é a segunda linha, né, eu vou setar um texto também, component.text. E eu quero que esse texto seja itálico, né? Então vamos colocar esse cara aqui, textDecoration.italic, que daí ele fica como itálico, tá? Daí eu vou deixar isso aqui numa linha quebrada para ficar bem bonitinho aqui, bem fácil de enxergar, né? Vou deixar assim mesmo, não vou mexer mais em nada. E aí só vamos recapitular rapidamente aqui. Antes de mais nada, vou aproveitar para introduzir para vocês talvez o conceito de enum. Não sei se eu já cheguei a falar sobre isso, tá? Mas os enums, eles são um tipo especial de classe no Java, que ele permite que a gente tenha aqui, tipo, nomes especiais para as coisas, né? Então, quando a gente quer, por exemplo, nesse caso aqui, né? Existem poucos tipos de decoração de texto no Minecraft. Eles não são livres para te criar, né? Eles são pré-definidos, né? Então, para coisas pré-definidas, a gente geralmente usa os enums, tá? Então, aqui, por exemplo, só tem 5 tipos de decoração de texto. E daí tu pode, no teu código, quando tu quer especificar coisas nesse sentido, né, que são poucas opções ali, tu pode utilizar o enum para isso, ele funciona muito bem, tá? Então, beleza, vamos explicar dos enums aqui, vamos seguir no nosso código, tá? Então aqui eu fiz um event handler, que o servidor vai chamar esse método quando acontecer um evento de placa, né, de sign change event, então quando alguém mexer numa placa lá no servidor, deixa eu só mexer uma coisa aqui, isso aqui deveria estar aqui. Tá, beleza, resolvido. Quando alguém mexer numa placa lá no servidor, ele vai trigar esse evento e a gente faz uma verificação. Se a primeira linha da placa tiver esse cabeçalho, beleza, então ele é uma placa que a gente vai aplicar a formatação nela, tá?
E aí a gente vai adicionar agora a funcionalidade para quando alguém clicar nessa placa de lixeira, né, para a gente reagir a esse evento. Então vamos colocar aqui um Event Handler. O nome do evento vai ser Player Interact Event. Tá? Event. E aqui eu vou dar um if event.getClickedBlock. Tá? Isso aqui na verdade eu vou salvar numa variável. Command X var bloco. Né? Vou usar o var aqui porque a gente sabe, né, que esse método, pelo nome dele, já dá para ver que ele vai retornar um objeto do tipo bloco. Né? Então eu nem vou passar o tipo dele, vou deixar só var mesmo, tá? Que já fica bem claro ali. Então um bloco, primeiro eu vou validar se ele é nulo, tá? Porque esse bloco aqui, esse método aqui também pode retornar um objeto nulo. E se esse bloco.getState, tá? Instance of sign, tá? Opa. E aí eu importo esse sign aqui, que é o org.bucket.block.sign, tá? Essa é uma forma, quando a gente vai lidar com placas nesse evento, da gente pegar a informação específica da placa, né? Então a gente pega o estado daquele bloco, né? Os blocos que são placas, o objeto estado vai ser do tipo placa, né? Então a gente pode pegar as informações da placa dessa maneira, tá? E aí, beleza, tendo a placa em mãos aqui, a gente pode fazer uma coisa parecida com esses negócios aqui do line que a gente tem, tá? Então, por exemplo, para eu pegar a primeira linha da placa, eu dou um sign.line e 0. Tá, aqui deu problema por quê? Deprecated? Deixa eu ver. Ah, tá, porque tem o negócio de sides agora, tá? O que seriam esses sides, tá? Uma placa no Mine hoje em dia pode ter texto de um lado ou do outro, tá? Então, como a gente vai pegar só o lado da frente da placa, né, eu vou criar aqui, então, uma variável side, tá? GetSide, side.front. Aqui também é um enumzinho, tá? Que daí tem os dois lados da placa, como eu falei para vocês, para coisas que tu tem pré-definidas, né? Tipo, valores pré-definidos tu pode usar o enum, e aqui eles usam o enum para isso. E aí sim, eu posso dar um side.line, tá? E aí eu pego aqui a primeira linha, né, e pego o componente do cabecalho, tá? E aí, para a gente fazer uma comparação desse cara, eu vou usar daí, nesse caso, vou fazer um novo component, tá? Um final componente esperado, tá? Que vai ser um componente que considera daí a nossa placa do jeito que a gente fez aqui, tá? E aqui, então, eu vou fazer um if componente cabeçalho.contains, tá? Esse outro componente aqui, componente esperado. E aí eu vou usar aqui dentro do component essa constante aqui, ó, equals identity, tá? Esse equals identity, ele vai comparar dois objetos do tipo component e vai verificar com base nas propriedades daquele objeto se eles são iguais, tá? Então, ao invés de a gente usar só o equals do tipo ponto .equals aqui, né, que às vezes pode ter diferenças, né, porque já devo ter explicado para vocês a diferença entre instância de objeto e os valores do objeto, que podem ter dois objetos com valores exatamente iguais, mas que sejam diferentes, né? Aqui o conceito é o mesmo, tá? Então, pode acontecer isso e daí a gente usa o equals identity para evitar isso daí, tá? Então, caso o componente cabeçalho contenha o componente esperado, né, a gente vai criar então um inventário para o player, tá? Inventory. E a gente vai usar o método bucket.createInventory. Aqui o inventory holder, que é o primeiro parâmetro, a gente pode passar como nulo. E aqui o size, a gente tem que passar um número que, se não me engano, o máximo é 54. E ele tem que sempre ser múltiplo de 9, tá? Porque um inventário ele só pode ter 9 espaços e tu tem que sempre ter pelo menos uma linha certinha, né? Então tu usa sempre um múltiplo de 9, tá? Então 54, se não me engano, é 6 vezes 9 e é o máximo que o Minecraft aceita, tá? Criado o inventário, eu posso também setar um texto para ele, né, no título, né, que recebe um component. Então vou dar um component.text aqui, que vai simplesmente ser lixeira. E depois que eu criei o inventário, eu só preciso abrir ele para o player, né? E aí, geralmente, nesses eventos, a informação do player que está envolvido no evento, né, tu consegue obter a partir de um event.getPlayer, tá? Simples assim.
né? Então, para eu pegar o player desse evento aqui, eu só dou um event.getPlayer, né? E daí para abrir o inventário para ele, eu uso esse método OpenInventory aqui e passo a instância do meu inventário, tá? Bom, eu acho que com isso a gente já consegue testar ali no servidor, tá? Eu tô com o servidor aberto aqui, então eu vou exportar já vou testar com vocês, tá? Beleza, galera, não tinha funcionado ali, tá? Eu já fiz aqui um teste rápido e não funcionou, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês o porquê. Aquilo que eu expliquei do equals e do equals identity, ele na verdade é o inverso, tá? A gente usa o equals para evitar o problema do equals identity, tá? A gente tem o equals identity, que é aquilo que eu falei. Dois objetos eles podem ser exatamente iguais em valores, mas eles podem não ser o mesmo objeto na memória. E daí, quando tu usa o equals identity, tu considera o objeto no lugar da memória lá. Então eles têm que ser o mesmo objeto, né? Então ele tem que ser exatamente igual de instância. E o equals, ele é o equals normal, que a gente considera daí os valores do objeto para determinar se aquele objeto é igual ao outro ou não, tá? Então aqui, com esse código aqui que a gente criou, tá? Criei aqui uma plaquinha de exemplo, tá? Essa estilização ele vai aplicar quando a gente colocar uma placa e digitar lixeira, tá? Então ele cai no nosso primeiro event handler lá e passa a funcionar, tá? Passa a estilizar ali a placa do jogador. E aí quando a gente interage com a placa, né? No caso, se eu der um clique com o esquerdo nela, ele abre aqui a nossa lixeira, né? O nosso inventáriozinho ali. Como a gente não adiciona nenhuma funcionalidade para esse inventário, né? Ele serve como uma lixeira, ele vai sumir com os itens, né? Então quando eu fechar aqui, ó, ele sumiu com o item, tá? Então ele é literalmente uma lixeirinha, tá? Mais pra frente a gente fala como é que a gente vai interagir com o inventário de uma forma mais eficiente, mais legal, tá? Mas por enquanto vamos ficar só por isso daqui, tá? Se eu clicar com o botão direito, ele abre a placa para eu poder editar, tá? E aí eu acredito que para resolver isso eu preciso vir aqui no nosso event handler e dar um event.setCanceled true, tá? Porque assim, isso é um conceito interessante para vocês entenderem. Alguns eventos no Minecraft eles podem ser cancelados, né, no bucket, e pra gente cancelar eles, tu usa esse event.setCanceled true. Por quê? Tá? Porque às vezes tu quer, por exemplo, sei lá, se o player não tiver permissão para quebrar um bloco, tu tem que cancelar o evento, tem que impedir que ele quebre o bloco. E daí por isso que tu seta esse evento como cancelado, tá? E daí ele vai ser cancelado pelo servidor lá, tá? Então, nesse aqui de placa, por exemplo, o Sing Change Event, né? Quando tu cancela ele, ele bloqueia a placa de ser editada, tá? Ele impede que a placa seja editada. Mas não impede que ele abra ali o menuzinho de edição, né? Então, para isso eu coloquei o Set Cancelled aqui, que daí talvez ele resolva. Vamos testar aqui, se não der, eu vou pesquisar por fora aí como é que tu faz para impedir que apareça aquele menuzinho, e daí eu mostro para vocês num vídeo mais pra frente, ou boto ali nos comentários ali a resolução, tá? Deixa eu ver agora com o botão direito, ó, com o botão direito agora e com o esquerdo, ele funciona normal, tá? Então acho que é isso, deu pra dar um panorama legal do que são os eventos, como é que eles funcionam, como é que tu pode usar ele pra usar nos seus plugins ali, né? Pra vocês saberem, tá? Tem muitos eventos aqui que vocês podem explorar, tá? Se vocês quiserem dar uma explorada legal, vocês podem vir aqui no código e dar um org.bucket.event e aí dá um ponto e deixa... peraí que eu vou tirar isso daqui. E deixa o IntelliJ completar pra ti. Acho que é um comando... Ctrl espaço. Ó, ele completa aqui e te dá várias opções, tá? Então, por exemplo, eventos de player. Tem todos esses eventos aqui, né? Que são coisas que o player pode fazer acontecer no servidor. Tipo, quando ele pesca, quando ele troca de game mode, quando ele, sei lá... Isso aqui, harvest, é pra quando tu colhe alguma coisa, né? Então quando ele colher algo, quando ele interagir com alguma entidade, quando ele quebrar algum item, alguma coisa assim, né? Então tem vários eventos aqui, tem uma infinidade de eventos que tu pode utilizar no teu plugin para te reagir a coisas que players fazem. E também tem outros eventos aqui, ó, fora da subpackage de player, tipo inventário, bloco, enchantment, entity, raid, tem alguns de server aqui que é mais coisas de plugin, mais outras coisas mais programáticas ali. Então tem muita coisa aqui que tu pode utilizar para modificar a experiência dos jogadores no servidor usando os eventos, né? Então dá uma explorada aí e nos próximos vídeos a gente fala mais um pouco sobre
Se não me engano, eu vou falar um pouco sobre comandos, um aprofundamentozinho sobre comandos também. A gente vai introduzir outros recursos do Java também. E mais lá pra frente a gente vai falar também sobre inventários, né? Como é que a gente faz menu GUI e tal, né? Que é um pouco parecido com o que a gente viu aqui hoje, tá? Mas por hoje é só, tá? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Se tu tá curtindo a série, não te esquece de se inscrever e deixar um like pra me ajudar aqui, tá? E é isso aí. Até uma próxima e tchau, tchau.